Estamos de volta aqui com o Gazeta Entrevista. Eu recebo aqui o professor, doutor Sérgio Roberto, que é escritor também, está lançando um livro que é baseado na sua tese de pesquisa para o mestrado. A gente vai falar disso. O livro Fábulas da Modernidade no Acre, e é um livro digital, é um e-book. Está já disponível para quem quiser baixar. Daqui a pouco a gente vai passar o link. Mas é um livro muito interessante, porque ele pesquisa aspectos da nossa história, né? Coisas que aconteceram no século passado e que têm repercussões até hoje. Fábulas da Modernidade no Acre. Sérgio, o título já nos dá uma ideia do que vem a ser o livro, né? Ele dialoga com essas políticas modernizadoras que foram implementadas no Acre basicamente a partir da década de 1920. E ele tenta mostrar que existiram processos de ruptura e resistência a essas políticas. E ele tem como referência o período de governo de Hugo Ribeiro Carneiro, que basicamente é de 1927 a 1930. Fábulas. Por que fábulas? A fábula, ela dialoga um pouco com o conceito de uma escritora chamada Mônica Pimenta Veloso. A Mônica Pimenta Veloso, ela acredita que, basicamente, desde do século XIX, nós construímos uma relação com a modernidade no Brasil, onde você tem um Estado formal que ele elabora um projeto modernizador em planilhas de engenheiros, arquitetos, juristas, médicos, que têm um papel importante nessa concepção, e baseado em perspectivas absolutamente europeias, eurocêntricas, né? E você tem uma sociedade que é múltipla, ela é heterogênea, né? Essas proposições elaboradas pelo poder público, elas encontram resistências, elas não se implementam em uma perspectiva harmônica, porque existem segmentos da população que são indiferentes a esses signos. Você está falando de 1920. 27. Então, essa história de querer transformar o Acre em uma Suíça já vem de muito tempo e, pelo visto, não deu certo até hoje. Não deu certo. Antes era Paris, né? A utopia era Paris. A utopia tanto de Manaus, como do Pará, como o Acre, esse período ainda tem uma referência de Paris, dos preceitos modernizadores do Haussmann, que é um prefeito que tem um papel importante na modernização da cidade de Paris de 1850 a 1872, basicamente. Mas, efetivamente, traz esse discurso modernizador, que ele é excludente, não consegue se implementar, ele, no geral, ele é restrito a determinadas áreas da cidade, ele não consegue sair, principalmente da região central. Acaba sendo uma fábula mesmo. É uma fábula. Mas esses rompantes de modernidade que acontecem ao longo da história, eles sempre deixam algum legado, maior ou menor. Como é que você avalia por esse ângulo? O Hugo Carneiro, por exemplo, quando ele faz a discussão da modernidade no Acre, ele faz um ataque muito severo às construções em madeira e à questão do modelo de higiene, que era como se chamava as políticas de saúde pública. Ele criticava, por exemplo, as casas feitas de paxiúba coberta com palha, com jarina, com ubim, né? E ele criticava, por exemplo, rancenianos circulando pelas ruas da cidade. O Hugo Carneiro vai fazer uma proposta de construir um estado em Alvenaria, uma cidade em Alvenaria. É claro que isso vai confrontar-se com o padrão de vida, com a disponibilidade de recursos financeiros em um Acre que está vivendo a crise da borracha, 1907 a 30, né? Seringais falidos. Então isso vai atingir meia dúzia de pessoas e de grupamentos e fundamentalmente é o Estado que vai usar a arquitetura como forma de linguagem para representar esse discurso moderno. Aí ele cria o que eu acho que são os três grandes legados do Hugo Carneiro. Ele começa a construir o Palácio Rio Branco, constrói o mercado municipal e constrói o quartel da Força Policial como três grandes representações desse discurso modernizador. Ele discute o poder a partir do Palácio Rio Branco, e aí é o debate que eu faço. Você imagina um espaço com arquitetura jônica, classicista, com colunas jônicas, em 1928, 29, 30. O povo nem entendia o que era aquilo, Não entendia, cercado por casas de madeira. O próprio quartel da polícia é um referencial desse poder que o Carneiro tenta implementar no Acre como poder centralizador. E no relatório dele que pesquisei, o mercado é a referência da asepsia. Então, professor, aí vem aquela história de que a história se repete, né? Não sei até que ponto isso é científico. Mas transpondo a realidade de Hugo Carneiro para os dias de hoje, esse discurso de modernização, de querer sempre trazer essa utopia, que eu considero uma utopia, o senhor registra que esse fenômeno está se repetindo?
Agora, com relação a essa questão de que a história se repete, o Marx, ele diz que ela se repete, mas em forma de farsa, né? Então, na verdade, o que nós temos são possíveis presenças de conceitos, preceitos, né? Concepções de mundo que permeiam épocas, eles não se extinguem, porque o tempo não é tão fácil de sedimentar quanto imaginamos. Então, o passado permeia o presente, e quando nós voltamos para o passado, nós levamos todas as nossas informações e subjetividades do presente. É claro que esse discurso modernizador, ele é uma referência de organização das sociedades a partir do século XIX e ele continua muito intenso no século XXI. Ele nasce com o discurso da Belle Époque, que de bela não tem nada, né? Ela marca a elevação de um modelo argentário, burguês, né? Que usa uma certa arte nouveau como referência de padrão arquitetônico, né? E quando você trabalha com essa lógica, você vê que isso vai repetindo. O bota abaixo do Pereira Passos, no início do século XX, no Rio de Janeiro, ele foi o bota abaixo do velho mercado aqui de Rio Branco, no início do século XXI. Então, a questão é que nem todo mundo consegue fazer essa leitura, enxergar isso, e a sociedade segue muito passiva diante desses fenômenos, né? O povo acaba sendo excluído de tudo sempre. Como é que o senhor vê? o fato é que existe uma perspectiva de prevalência estética. A prevalência da estética sobre a ética é uma característica do modelo de sociedade que surge no século XIX, onde o individualismo ele se sobrepõe às relações coletivas, onde o preceito e o discurso de humanidade ele é reinventado, a própria humanidade, o conceito de humano é reinventado, existe uma redefinição de espaços, daqueles que podem circular em que espaços. É nesse período, por exemplo, que se cria o conceito do que é periférico e o que é centro, o que são espaços de periferia e quem nele deve morar. Então essa reinvenção e a prevalência da estética faz com que haja um certo gosto por essa estética moderna, mesmo que ela tenha como principal característica a exclusão daqueles agentes, daqueles sujeitos sociais que não são bem-vindos a esse mundo da modernidade. E aí é o que eu acabei de falar, quer dizer, isso molda o comportamento da sociedade de forma sutil e as pessoas vão aceitando e o tempo vai passando, isso vai prevalecendo. Porque a lógica que nós trabalhamos é que o poder ele não é simplesmente algo que é imposto de cima para baixo. Então esse é um preceito que o pensamento marxista trabalha, o poder como algo imposto. Não, trabalhamos com a perspectiva de poder reproduzido. Eu quero voltar para o livro. Põe aí na tela a imagem do livro. Esse livro está disponível. Como é que faz para baixar esse material? Esse livro tem um link de acesso. Esse material faz o download gratuitamente. É uma publicação da editora Nepan, né? É uma editora que tem todos os termos que exige a CAPES, né? Sim. Que para nós é muito importante. E você tem vários grupos aí que já estão circulando e vai estar na página da universidade. Na sua página pessoal na também? minha página pessoal do Facebook e na página da universidade o link vai estar à disposição para que as pessoas possam fazer o download gratuito. Professor, eu quero encerrar entrando um pouco nessa questão da produção acadêmica. O senhor é pesquisador, é doutor e tem outros doutores da área de humanas aqui que produzem muito conhecimento, mas eu acho que isso fica um pouco distante da sociedade, né? A academia poderia produzir mais, ou pelo menos tornar mais efetivo esse conhecimento na prática. Como é que o senhor vê isso? Existe uma grande quantidade de produção na Universidade Federal do Acre, em todas as áreas. Existem teses de doutorado, dissertação de mestrado, artigos sendo produzidos e publicados em revistas especializadas. O que falta mesmo, efetivamente, são possibilidades de publicação. A publicação é algo caro. Se eu for hoje mandar rodar, imprimir 100 livros em uma boa editora, eu vou ter que desembolsar uma média de R$ 2.400. Sim. Então nós vivemos de quê? De editais. O professor, o pesquisador, ele vive de edital. Sai o edital para publicação, nós vamos concorrer a esse edital. A universidade ela tem uma editora, mas ela efetivamente ainda não faz com que essa editora funcione a contento. Ela precisa investir mais nessa editora, ela precisa propiciar mais publicação de editais, para que a partir de editais a gente possa concorrer com o que nós estamos produzindo e colocar esse material para ser analisado pelo Conselho Editorial da EduFac, para que a gente possa ter essa perspectiva de que o que está sendo desenvolvido na universidade, ele dialogue com a sociedade. Porque se não for publicado, não faz sentido. Não faz sentido. E nós vamos ter uma universidade cada vez mais distante, o mundo acadêmico cada vez mais fazendo encontro e produzindo para ele mesmo.
e numa ausência profunda de diálogo com a sociedade, que é algo terrível, porque a universidade se sustenta em ensino, pesquisa e extensão. Professor Sérgio Roberto lançando Fábulas da Modernidade no Acre, um livro científico, resultado de uma pesquisa profunda na história. Os interessados podem baixar esse material, ele já colocou aí disponível, tem no site da UFAC e na sua página do Facebook. Pronto. Professor Sérgio, obrigado pela vinda. Eu que agradeço, muito agradecido. Assim a gente termina o programa agradecendo sua audiência. Uma boa tarde, um forte abraço, até amanhã.